O dia que o Maromba entrou no grupo, dizendo que a libido dele só funcionava uma vez no dia. Alô, 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 marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece, eu sou o Marombada, estou desse maluco. Uso máscaras, desse canal, falo de suplementos e outras paradas. Já começa aqui, ó, já começa a inscrever no canal, acionando o sininho, dando aquele like pra crescermos sempre juntos. Alô, marombada! Minha libido tem hora pra funcionar. O que eu faço? Como já dizia minha avó, realmente tem coisas nesse mundo que não tem explicação. Um pastor entrou lá no nosso grupo do Zap dizendo que estava com problemas na libido. Até aí tudo bem. Ele relatou que utilizou grandes quantidades de testosterona durante muito tempo. Ele chegou a utilizar aí 500 mg de testo por um período superior a 15 semanas. De acordo com ele, quando ele parou e resolveu fazer uma TPC, não falou qual a TPC ele fez, a libido dele nunca mais foi a mesma. A libido ia e voltava, dava picos e parava. De acordo com ele, era uma coisa bem inconveniente, já que ele era casado e estava querendo ter filhos, e isso atrapalhava bastante. E ele questionou lá no grupo se teria alguma coisa que ele poderia fazer, ou uma melhor TPC, mandar alguma medicação, alguma coisa assim. Como é de costume, parceiros lá do grupo, o que eles fazem? Diversas perguntas, tipo, se fez exame, como é que está a testo, se o estradiol está equivalente à testosterona, se ele está fazendo algum tratamento, como é que foi a TPC, e o parceiro ficava ali, né, escorregando, falando, não, minha testa tá boa, e não falava qual era o número, quanto que tava, nem a total, nem a livre. Ah não, meu estradiol está um pouco baixo, mas não falava qual era, como que tava o estradiol. Até que ele surgiu. O nosso grande parceiro, amigo Lambex de Provirex já chegou com os dois pés na cabeça. Falou, ó irmão, aqui é o seguinte, quer resposta? Você tem que ajudar. Senão a gente vai dar uma resposta aí que pode até prejudicar a sua situação. Como que estão os seus exames? Foi aí que ele abriu o jogo. Falou, olha, a situação é a seguinte, a minha libido não é que ela vai e volta. Eu simplesmente tenho hora certa, a minha libido tem hora certa para funcionar. Que é exatamente às 3 horas da tarde. É isso mesmo que vocês ouviram. De acordo com ele, a libido dele dava pico às 3 horas da tarde, exatamente às 3 horas da tarde. De manhã era lá embaixo, na hora que ele acordava, à noite lá embaixo, e ele simplesmente não sabia o que fazer, porque exatamente, né, às 3 horas da tarde ele estava no trabalho, e ele estava tentando ter filhos com a esposa, né, com a esposa dele, ter o primeiro filho e tudo mais, e de acordo com ele não adiantava, tentar ter relações, principalmente à noite, porque a libido dele estava zerado, não tinha como. E aí, aquela coisa, né, lá no grupo a gente respeita, né, no grupo do Zap a gente respeita, a gente não zoa, obviamente, tal. É uma situação diferente, ninguém acabou dando ali uma opinião certa, concreta, mas alguns comentários foram bem interessantes. O Lambex explicou o seguinte, falou, olha, já aconteceu isso comigo. Eu tive ali uma desregulação hormonal após um ciclo muito longo, principalmente de Deca only, né, sem testo, e quando eu parei, a minha libido despencou. Ela não ia e vinha não, ela despencou. Ficou ali exatamente 5 semanas sem libido nenhuma, libido zero. O que ajudou no caso dele foi o Proviron. Mas por quê? Ele fez exames e descobriu que o estradiol dele estava muito baixo. Ele tinha utilizado como TPC, no período que ele parou a Deca, ele utilizou como TPC grandes quantidades de inibidores de aromatase todo santo dia. E isso acabou praticamente zerando o estradiol dele. A testo ficou normal. De acordo com o Lambex, a testo não se alterou. Ela deu uma queda após o fim do ciclo, mas ficou ali na casa de 300, 400, ou seja, nada desesperador. E o Proviron ajudou. Só que no caso dele era um pouco complicado, porque ele não tinha falado ali os índices, se poderia ser estradiol ou não. O ideal mesmo era procurar um profissional, procurar um médico para ver toda essa situação. Já um outro parceiro levantou a questão do psicológico, já que o último ciclo que ele fez, esse ciclo longo de testosterona, já tinha um período de 2 anos, então ele estava nessa situação de picos não vou dizer pico de testo, é que a gente tem essa mania, né, de atrelar a libido a picos de testo, mas picos de libido às 3 horas da tarde, exatamente às 3 horas da tarde, há provavelmente aí algum problema com relação ao psicológico dele, né? Poderia ser estresse, estilo de vida,
e tudo mais. Já um outro parceiro falou que se ele fosse treinar, ele tinha parado de treinar, se ele voltasse para a academia e treinasse principalmente os membros inferiores, ele poderia melhorar e muito a situação dele. No final ele acabou explicando que ele estava obeso, ele estava bem acima do peso, o BF dele estava chegando na casa de 30% e realmente ele tinha parado de treinar. E aí é aquela situação, vocês sabem como é que é. Geralmente a marombada dá ali a opinião e o maromba solta aquela brava. Alô marombada, qual é a sua humilde opinião? Marombas, o que acaba acontecendo? Quando se trata da questão de libido, é um caso muito complicado. Eu já falei para vocês aqui a minha opinião com relação à utilização de medicações como Tadalafil, entre outros, para ajudar aí no caso da ereção. Lembrando que libido não tem nada a ver com ereção, na minha humilde opinião. Pode-se utilizar ali medicações para ereção e não necessariamente o maromba vai ter vontade de fazer qualquer coisa. Isso é muito comum. No caso do maromba, de acordo com ele, exatamente ali às 3 horas da tarde, ou por volta das 3 horas da tarde, ele dizia que era ali que a libido dele dava aquele pico, ele tinha uma ereção muito forte, mas somente nesse horário, todos os dias. Eu concordo com o parceiro lá sobre a questão do psicológico, é multifatorial, conforme os marombas gostam de falar lá no grupo do Zap. Quando se trata de problemas da libido, pode ser uma coisa, vamos dizer assim, hormonal, pode ser uma coisa mecânica, né? Pode ser uma coisa física ou pode ser uma coisa psicológica. Eu, particularmente, entendo que a parte psicológica pesa muito nessas situações. Ah, mas ele fez um ciclo longo. Sim, mas tem muito tempo. 2 anos que ele fez esse ciclo longo. Será que zoou tanto o eixo dele que mesmo depois de 2 anos o eixo não religou? Eu acredito que não seja isso, na verdade. Eu acredito que seja muito mais a parte psicológica. Foi o que eu falei pra ele. Falei, ó, minha humilde opinião, procura aí um psicólogo, pode ser até um psiquiatra, conversa, cuidado com as medicações que você vai mandando, cuidado com os SERMs, cuidado com inibidores de aromatase. Muita gente acha que é uma medicação milagrosa para TPC, mas dependendo de como que o eixo está, pode prejudicar ainda mais. No caso do estradiol, por exemplo, o estradiol está muito alto, vou tochar inibidor de, vou socar inibidor de aromatase, pode zerar o estradiol, a testa pode estar boa e a libido vai pro saco. É muito complicado. Beleza? Então, minha humilde opinião, realmente procurar um profissional para ver a questão do psicológico e depois ver a questão física. Eu dei até ali minha humilde opinião no final, dizendo para ele, mano, faz o seguinte, parceiro, 3 horas da tarde, marca com a esposa, pede licença lá no trabalho e ripa na chulipa, mano, vamos fazer filho, o negócio é isso aí, já que, né, são exatamente as 3 horas da tarde, você já sabe, né, sábado, domingos, feriados, 3 horas da tarde, não marca compromisso, hora de fazer filho. Brincadeiras à parte, eu falei para dar uma descontraída que o maromba, ele tava muito preocupado. E tá lá, até hoje, né, não deu resposta pra gente, não deu acompanhamento, mas deve estar lá fazendo tratamento para ver se consegue melhorar essa libido. Mas eu quero saber a opinião de vocês, vocês já viram isso? Já aconteceu com vocês? A questão da libido ter hora, ah não, a partir da tarde minha libido sobe, não, a melhor é à noite eu sou terrível, não, de manhã, acorda de manhã daquele jeito e depois do dia dá uma caída, ou fica por igual? Qual é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, vocês sabem como é que funciona. E tá naquela hora, vamos beber água, marombada, a libido tá no alto, baixo, de qualquer jeito, bebo água, estamos juntos, pau dessa. Exatamente 3 horas da tarde. O problema agora é se alguém do grupo encontrar com ele 3 horas da tarde e falar, e aí, libidinoso, como é que tá aí?